Bom dia, começaremos às 9 horas, como é hábito. Pois bem, a aula de hoje vai ser em caráter bastante diferente da aula de ontem. A aula de ontem foi extremamente técnica, ah, para percebermos como é que podíamos acreditar numa coisa como o teorema da função inversa. Ah, na aula de hoje, como convém uma aula na véspera de um teste, temos muito pouca coisa de ordem técnica, exceto vamos ter que acreditar no teorema da função inversa. O objetivo da aula de hoje é o teorema da função implícita, que de facto é equivalente ao teorema da função inversa. Simplesmente aplica-se a um tipo de problemas aparentemente diferente e convém-nos traduzir de um tipo de situação para a outra, e essa tradução para o tipo de problemas que vamos considerar hoje constitui o teorema da função implícita. A única coisa que não é totalmente óbvia que vamos fazer hoje vai ser mostrar como o problema da função implícita pode ser interpretado como um problema de função inversa. No momento em que percebermos isso, dizemos, sim, isso até é razoável, e nem é muito complicado, era preciso lembrarmos disso. Pois bem, eu vou fazer aqui um paralelo entre o que se passa com o teorema da função inversa e o teorema da função implícita, o tipo de problemas com que lidamos e o tipo de resposta que damos. O teorema da função inversa tem a ver com resolver localmente, coisa que eu pus ali entre aspas, sistemas de equações que se escrevem na forma f de x igual a y para obter, de alguma forma, portanto, eu gostaria de mostrar que, tenho aqui um ponto de interrogação, isto é equivalente a algo da forma x
igual a g de y, quero resolver em ordem a x. Só que aquela equivalência não é uma equivalência. Porque tem ali aquela palavra, aquele verbo de modo localmente a dizer bom, isto vai funcionar se aquele f for bastante simpático do ponto de vista de diferenciabilidade, for de classe das coisas que eu preciso que o f seja simpático do ponto de vista de diferenciabilidade, seja C1, um aberto A, preciso de um pontozinho em que vai-me servir para dizer, vai ser aqui perto que eu vou pensar no que está a acontecer. Portanto, eu vou precisar de um ponto x0 em A. O A é aberto, mas eu não vou escrever isso aqui para não subcarregar o espaço. Vou chamar, não chamei ontem, mas chamo hoje, y0 ou f de x0. Portanto, olho para o ponto correspondente no contradomínio do f. E para tudo isto funcionar, preciso de uma condição não trivial relativamente à matriz jacobiana do f no ponto x0. Essa condição era a determinante da matriz jacobiana de f em x0 diferente de 0. Ou que é equivalente derivada de f em x0 invertida. Qual é o tipo de coisa que nós vamos fazer para o teorema de função implícita? Portanto, a função implícita tem a ver com pegar num sistema de equações da forma f de x, y igual a 0 e tentar obter ou o x em função de y ou o y em função de x. Portanto, a minha questão, desta vez, é, será que eu consigo dizer que posso escrever y como função de x, por exemplo? Ou x em função de y? Para uma certa função h minúscula. Okay? Será que posso fazer isto? Nós conhecemos muitas situações em que lidamos com problemas deste género e que os resolvemos algebricamente. Por exemplo, um exemplozinho de treta, para começar, pensem numa função f de R2 em R, dada por uma coisa muito simples, f de xy é igual a x² mais y ao quadrado. E pensem no conjunto de nível desta função f ao nível 1, ou seja, nos pontos que verificam x² mais y ao quadrado igual a 1. Cá tenho uma equação que é daquela forma. Bom, a única coisa que eu preciso fazer para convencer-vos que é daquela forma é chegar aqui, passar o 1 para o lado direito, pôr isto igualado a 0. Portanto, é algo que é daquela forma, de facto. Ou seja, com uma função que eu obtenho pegando naquele f minúsculo e subtraindo, eu fico com algo no formato que eu anunciei para os problemas de função implícita. No entanto, para uma coisa tão simples como esta, vocês dizem, obter y em função de x. Isso é fácil, eu posso dizer que y é igual a mais ou menos raiz de 1 menos x², que eu consigo fazer as contas explicitamente. E, bom, aquele mais ou menos já é um sinal de problemas, não é? Ou seja, o conjunto de nível não é um gráfico de uma função real de variável real. A circunferência, isto é uma circunferência simplesmente, não é um gráfico de uma função. No entanto, cada uma das semicircunferências definidas por y igual a raiz de 1 menos x² de uma e menos raiz de 1 menos x² da outra, são funções, são gráficos de funções.
Okay? Cada uma dessas circunferências. Já falámos disto quando falava de gráficos terem medida nula, quando estávamos a estudar funções a carão integráveis. Bom, e estes gráficos de funções, as duas semicircunferências, dão-me um gráfico de uma função, qualquer que seja o ponto sobre a circunferência, perto de qualquer ponto sobre a circunferência, exceto perto de dois pontos mal comportados. Ou seja, se eu desenhar aqui uma circunferênciazinha aqui ao lado, agora parece-me que o zoom agora permite-me fazer circunferências facilmente sem me envergonhar. Okay? Portanto, perto de um ponto qualquer sobre a circunferência, como este, aqui perto, portanto, considerando ali um intervalo de R2 em volta daquele ponto, o pedaço de circunferência que eu apanho lá dentro é um gráfico de função. No entanto, se eu escolher aqui o ponto menos 1, 0, ok? Aqui perto, este pedaço do gráfico que eu apanho não é um gráfico de uma função, porque apanho tanto raízes positivas como raízes negativas. O que é que há de excepcional sobre aquele ponto e sobre este outro aqui, diametralmente oposto? Será o ponto 1, 0. Bom, nesses pontos, a tangente à circunferência é vertical. Okay? E, portanto, aí as coisas, eu suspeito, correm mal e, de facto, correm mal. No entanto, nos outros pontos, a tangente à circunferência não é vertical e ali perto eu tenho um gráfico de uma função. Pois bem, o que é que o teorema da função implícita vai fazer em grosso modo? Vou precisar que aquela função, o f, do sistema não linear, seja de classe C1 também num certo conjunto. Ora, como eu tenho ali duas variáveis, os x e os y, portanto o x há de estar num espaço Rn, o y num espaço Rm, bom, isto será C1 num produto cartesiano 2 aberto, ou qualquer coisa do género, ou simplesmente f classe de C1 num conjunto conveniente, ok? Isso é análogo ao que tínhamos no teorema da função inversa. Preciso continuidade das derivadas parciais, ou seja, que a derivada do f varia lentamente, de alguma maneira. Está controlada a maneira como varia. Okay? A diferenciabilidade só nos por outro lado, vou precisar também de um ponto onde as coisas funcionam para depois aí impor uma condição que tem que ver com o cálculo diferencial. Ou seja, vou precisar de um ponto x0, y0, onde o sistema de equações é verificado. Okay? Portanto, é preciso que eu saiba pelo menos de um ponto que verifica o sistema. Ali perto deste ponto em que os x têm um certo valor e os y têm um certo valor, eu verifico o sistema. E depois vou precisar de uma condição sobre a derivada do f. Que condição é essa? Bom, aqui na nossa circunferenciazinha modelo, naquele exemplo de treta cá de baixo, eu precisava que a tangente à linha de nível não fosse vertical. Okay? Isso, de facto, pode ser expresso em termos de derivadas parciais daquele f. São os pontos onde o df dy é igual a zero. Portanto, os pontos onde a tangente à linha de nível é vertical. Porque df de y é 2y, portanto, é y igual a zero. Quais são os pontos da circunferência com y igual a zero? Exatamente o menos 1, 0 e o 1, 0.
Bom, a condição que eu vou precisar no teorema da função implícita vai ser, aparentemente muito parecida com aquela, também um determinante, mas é de uma submatriz jacobiana. Okay? E vai ser da submatriz jacobiana que eu obtenho assim. Portanto, eu tenho que explicar aquele símbolo, não é? Isto vai ser submatriz jacobiana só com as colunas relativas aos y. Okay? No ponto, aquele ponto x0, y0, vai ser diferente de zero. Okay? Portanto, basicamente, as hipóteses do teorema da função implícita vão ser estas. A conclusão qual vai ser? Bom, que de facto, para certos abertos convenientes, um em torno de x0, a outra em torno de y0, de facto fico com uma função de classe C1, ok? H, pelo H minúsculo de x, que satisfaz o sistema original. Okay? Satisfazer o sistema original quer dizer, se eu meter o H de x no lugar do y, ficam f de x, H de x igual a zero. Okay? Portanto, o teorema da função implícita, em linhas muito gerais, vai ser isto. Vai ter um certo paralelismo com o teorema da função inversa. Coisas misteriosas aqui. Eu falei de um determinante de uma submatriz jacobiana. Bom, para falar de um determinante, é porque essa submatriz jacobiana tem que ser quadrada. Okay? Ora bem, porquê é que tem que ser quadrada? Porquê é isso? Vocês podem pensar nestes problemas de função implícita. Para, os problemas de função implícita não fazem sentido no âmbito das funções reais de variável real. Portanto, não ouvimos falar de nenhum teorema da função implícita em cálculo 1, porque simplesmente não temos variáveis que cheguem para podermos considerar os problemas mais simples destes. Precisamos, pelo menos, do x e do y. Portanto, precisamos ter um domínio em R2, pelo menos. No entanto, vocês conhecem problemas deste género, embora disfarçados. Da onde? Em álgebra linear. O cálculo 2 é o filho da álgebra linear e do cálculo 1, e de facto, no caso particular daquele f, função f, ser uma função linear, vocês já olharam para sistemas de n equações lineares a n mais m incógnitas, em que vocês obtinham, esperavam, se uma certa coisa não corresse mal, obter n incógnitas em função das outras m incógnitas. Okay? Ou seja, obter coisas como esta, não é? Vamos concretizar isso um bocadinho. Portanto, vocês já lidaram com coisas da forma, tendo uma matriz, vamos chamar-lhe A, com n mais m colunas, n linhas, fazer o produto disto por uma matriz coluna em que tenho um vetor y e um vetor x, em que o y pertence a Rn e o x pertence a Rm, okay? E tem isto igualado a um certo vetor Rn. Portanto,
E aqui um. Portanto, sistemas lineares deste género, em que vocês exatamente queriam obter y em função de x. Quando é que conseguiam fazer isso? Conseguiam desde que uma certa submatriz quadrada da matriz A tivesse determinante não nulo. Okay? Portanto, conseguiam fazer isso. Portanto, sistemas lineares com um número de incógnitas maior que o número de equações. Vocês esperavam, desde que não tivessem aquela coincidência da submatriz ser igual a zero, okay? A submatriz n por n, correspondente aos y, não é? Se ela não for zero, então vocês conseguiam resolver isto. Okay? Portanto, esse problema já é deste género. Portanto, vocês têm aqui uma fonte de inspiração para perceber, sim, no caso linear era isso que eu tinha, e de facto que esta condição que está aqui parece ser uma generalização do que se passava no caso linear. Okay? Portanto, nós não temos inspiração vinda do cálculo diferencial de funções de uma variável, mas da álgebra linear até encontramos qualquer. Bom, está na altura de formalizar um pouco melhor o teorema, escrevê-lo em linguagem de gente. Portanto, qual vai ser o teorema? De acordo com aquele modelo que agora já não parece tão estranho como seria quando eu tivesse escrito isto diretamente. Portanto, teorema da função implícita. Suponho que tem uma função definida no produto cartesiano. Aparecem produtos cartesianos por causa que tenho os x e tenho os y, não é? Quero obter os y em função do x. Definida em U por V, que é um subconjunto de R, M por Rn, com valores em Rn. Okay? Portanto, eu tenho N equações, que vai corresponder à dimensão do espaço de chegada. Okay? E quero obter, portanto, uma notação que eu vou fazer, não é? Portanto, eu vou escrever sistematicamente, vou pôr aqui em baixo, xy com x em Rm e y pertencente a Rn. Okay? Portanto, U e V abertos. U em Rm, D em Rn. Okay? Portanto, isto é uma coisa muito comprida, mas é o que é natural. Vamos supor que x0 é um ponto de U, y0 é um ponto de V, e f de x0, y0 é igual a 0. Okay? Vocês podem dizer, então podia ser com um outro vetor constante. Podia ser, mas reparem, passando essa constante para o primeiro membro, ficamos com uma coisa igualada a 0, portanto basta considerar o caso em que tenho f igualado a 0. Este f tem que ser de classe C1 em U por V. Okay? Portanto, até aqui é o que seria de esperar, eu ter-vos dito que o teorema da função implícita vai ser assim um primo direito do teorema da função inversa. E agora destacar a hipótese, digamos, não trivial nesta história. Se o determinante
de df de y. df de y será a aplicação linear que corresponde à submatriz jacobiana, da matriz jacobiana de f, correspondente aos y. Okay? Portanto, com a ordem que eu estou a usar para os vetores, será serão as colunas, as n colunas mais à direita da matriz jacobiana. Okay? Para fixarmos ideias. Isso. Portanto, o determinante dessa submatriz, x0 e y0, vai exigir que seja diferente de zero. Isto, de alguma maneira, é algo que vai fazer funcionar isto à custa de demonstrarmos isto à custa do teorema da função inversa, ok? Para uma certa função, em que, quando calcularmos o determinante, vamos apanhar exatamente este. Okay? Já vou mostrar-vos porque é que isso é assim. Não, é essa parte que não é difícil, mas que exige alguma imaginação. Então, existe um aberto W em Rm, okay? Portanto, no espaço dos x, e uma função já agora, dizer uma coisa, não é? Com x0 pertencente a W e uma função H decidida em W com valores em Rn, okay? Tal que f de x, h de x, é igual a zero, qualquer que seja o x pertencente a W, com f de classe C1 em W. Okay? É isto o enunciado do teorema da função implícita. Vocês podem estar a dizer, e como é que não há aí uma conta com as derivadas parciais do f? Sim, senhor, mas essa conta é uma consequência do teorema de derivação da função composta. Eu já vou mostrar-vos como fazer isso. Portanto, isso não é propriamente parte. Sim, diga. Aí no fim do teorema não era H elemento C1? É que as dimensões não batem. Sim, exatamente, tem toda a razão. Muito obrigado. Portanto, este H que eu arranjei é que eu estou a garantir que é uma função de classe 5. O F, obviamente, já é por hipótese de classe 5. Portanto, aquele H é uma função decente do ponto de vista da diferenciabilidade. Sim, diga. Eu não percebo muito bem porque é que nós estamos a trabalhar com intervalo Rm vezes Rn. Não percebo porque é que temos que multiplicar por Rn. Multiplicar? Não, não é multiplicar. Sim, o que estou a dizer é que você vai ter uma função de variável x e de variável y e quer resolver a equação f de x, y igual a 0 para y em função de x. A equação que é um sistema, de facto. Ok? Então daí é que vai surgir o teorema da função composta que o senhor estava a dizer agora. Exatamente. Portanto, nesta igualdade que eu tenho aqui, claro que o lado esquerdo é uma composta muito particular de funções. De maneira que, como isto é uma identidade no aberto W, eu, para calcular derivadas parciais do H, o que é que eu faço? Derivamos os lados desta igualdade em ordem a uma coordenada x, pelo teorema de derivação da função composta. Parece uma coisa que tem derivadas parciais do F e derivadas parciais do H.
de facto, o que aparece é um sistema de equações lineares em que as incógnitas são as derivadas parciais do H. Se eu resolver esse sistema linear em ordem às derivadas parciais do H, descubro fórmulas para as derivadas parciais do H em função de derivadas parciais de F. Okay? E consigo fazer as contas explicitamente naquele ponto x0, y0. Portanto, as contas com o teorema da função implícita serão simplesmente desse género. Porque é que isto funciona? Vamos ver um exemplo para concretizar isto. Vocês olham para aqui, para este enunciado, veem M's, N's e acham tudo isto uma grande confusão, mas nós vamos fazer um exemplo baseado naquele da circunferência, só que vou complicar um bocadinho, em que o M e o N vão ser iguais a 1. Okay? Portanto, vamos considerar um exemplozinho. Consideremos f de x, y, definido por x quadrado mais y ao quadrado menos exponencial de x quadrado de y. Ok? É esta função, para vocês não terem veleidades de pegar nesta função, igualar uma constante e tentar obter y em função de x ou x em função de y. Nitidamente, para esta função, vocês não conseguem fazer. E considerem o conjunto nível 0 desta função. Portanto, vamos considerar a equação f de x, y igual a 0. Okay? Reparem que f de 0, 1, f de 0, 1, quanto é que dá? Dá y ao quadrado é 1, x quadrado é 0, a exponencial vai ser 1, de maneira que f de 0, 1 é efetivamente 0. Okay? Se eu calcular a matriz jacobiana do f, é simplesmente uma matriz com duas colunas, uma linha, com o df de x e o df de y. Que neste caso particular vai dar 2x menos 2x y vezes a exponencial, e na outra coordenada vai dar 2y menos x quadrado vezes a exponencial. Okay? Portanto, que eu perfeitamente consigo fazer. O df de y é a segunda entrada, não é? df de y no ponto 0, 1, quanto é que dá? O df de y 0, 1, dá-me simplesmente 2, ok? Que é diferente de 0. Okay? Portanto, neste exemplozinho muito simples, de facto, eu verifico todas aquelas hipóteses. O f é de classe C1, por toda a parte, aqui. Tenho um ponto, que é o 0, 1, onde verifico a equação. A função é de classe C1. A matriz jacobiana tem um df de y. Reparem que o df de y é a derivada parcial do f em ordem à variável que eu quero obter em função da outra. Certo? Se eu quisesse obter x como função de y, tinha que olhar para o df de x. Daqui quero obter y em função de x. Portanto, sim senhor, aquela equação, a minha conclusão é que de facto existe uma função h de x enfiada na equação original, fica uma identidade que se verifica num aberto, contendo
x igual a 0. Qual é o tamanho desse aberto? Não sei, com o enunciado só do teorema da função implícita, eu não sei. No entanto, é possível, no teorema da função inversa e no teorema da função implícita, analisando com cuidado a demonstração, estimar esses abertos. Portanto, há coisas mais sofisticadas que dão informação sobre o tamanho dos abertos de uma bola, onde posso ter a certeza que as coisas funcionam. Mas não vamos lidar com isso. Isso é sofisticado demais para o que nós queremos fazer em cálculo 2. Portanto, eu de facto, aquela equação f de x, y igual a 0, de onde partimos, define perto do ponto 0,1 y como função de x. Estas continhas funcionam e verifica as hipóteses do teorema. Okay? Portanto, para x, numa vizinhança, epsilon de 0. Okay? Bom, vocês diriam, e como é que eu calculava as derivadas do h? Okay? Portanto, vamos guardar isto e vamos continuar. Eu digo, não é nada difícil. Portanto, eu tenho algo da forma f de x, h de x, igual a 0 para x na vizinhança epsilon de 0, x0. O que é que aquilo quer dizer? Quer dizer que x quadrado mais h quadrado de x menos exponencial de, agora não sei se é xy quadrado, se x ao quadrado h de x. X ao quadrado h de x, sim senhor. Eu não sei que claro é que tinha posto o quadrado. Igual a 0. Portanto, isto é uma identidade de uma vizinhança de 0. Pois bem, como é que eu vou calcular? O que eu gostaria de saber era qual é a derivada do h em 0. Ok? Isto é igual a quê? Bom, eu derivo ambos os lados daquela igualdade. O que é que dá? Dá, derivada de x quadrado é 2x. Derivada do h quadrado é 2h de x vezes h' de x. Derivada daquela exponencial vai ser 2x h de x mais x quadrado h' de x. Isto estará a multiplicar pela vezes a exponencial. Do lado direito, a derivada de 0 é 0, não é? Bom, agora particularizemos para x igual a 0. O que é que eu obtenho? Para x igual a 0 obtenho 2 vezes 0, não é? Quanto é que é h de 0? Bom, nós estávamos a fazer isto no ponto 0,1, certo? Portanto, o y era 1. Estou a obter y em função de x, o h de 0 é 1. Portanto, eu vou obter 2 vezes 1 vezes o h' de 0, que não sei, menos 2 vezes 0 h de 0, que é 1, embora com aquele 0 ali ao lado não me sirva de nada, não é? Mais 0 vezes h' de 0 vezes exponencial de 0 vezes h de 0, que é 1. Isto está de ser igual a 0. Ora, simplificando isto tudo, o que é que eu fico? Fico com 2 vezes h' de 0 tem que ser igual a 0. Ora, isto é equivalente a h' de 0 a 0. Okay? Portanto, eu simplesmente considerei uma identidade que eu sei que tem que se verificar, derivei ambos os lados, substituí aquilo que sabia, fiquei com uma incógnita, que era o h' de 0, e resolvi em ordem à incógnita, que neste caso particular era muito fácil. Okay? Claro está
no caso geral do teorema da função implícita, aquele f de x, h de x igual a 0, é um sistema de equações. O x e o h de x são vetoriais. Vai ser um sistema de n equações, n incógnitas. Portanto, vocês terão que resolver um sistema linear. Resolver sistemas lineares é coisa que vocês sabem fazer. Okay? Bom, vamos então ver porque é que o teorema da função implícita, qual é a estratégia de demonstração do teorema da função implícita. Surpreendentemente, é bastante simples e que se explica com um desenho, praticamente. Pensem da seguinte forma. Vamos pensar com n e m iguais a 1. Portanto, as dimensões do espaço são mínimas. Okay? E pensem que têm uma linha de nível da vossa função f. Portanto, ponham que tenho aqui, a azul está linha de nível que corresponde a f de xy igual a 0. Ok? E agora, pensemos em algumas outras linhas de nível por ali por perto. Que, com valores diferentes, não é? Que eu vou identificar com várias cores. Professor, Diga. qual foi o intuito de diferenciar a função inversa? Calculou. Qual foi o intuito? Derivar, há bocado, quis-vos Sim. mostrar que conseguia calcular uma derivada da função que eu garantia que existia. Sim. Portanto, eu queria calcular o h', a derivada do h no ponto zero. Ou seja, Sim. O teorema da função implícita garante-me que localmente o meu conjunto de nível é o gráfico de uma função e eu vou querer saber propriedades dessa função. Posso querer saber a primeira derivada, a segunda derivada, fora. Posso saber a fórmula de Taylor daquela função, sei lá. Repare que se você quisesse saber a segunda derivada, o que é que fazia? Simplesmente derivava mais uma vez. Okay? Depois, como já calculou a primeira derivada, substitui nas expressões que obtém o que ele conhece, x igual a 0, y igual a 1, ou h de 0 igual a 1, h' de 0 igual a 0, e tem lá uma incógnita que é o h de duas linhas de 0. É um sistema também linear e obtém o h de duas linhas de 0. Portanto, é um exercício do mesmo género. Pode ir derivando por aí fora, desde que saiba que a função é de classe CK. Uma coisa que eu não disse, já agora aproveito para dizer, antes de continuar isto, vou guardar isto temporariamente, e voltar ao enunciado do teorema. Okay? Portanto, no enunciado do teorema, está aqui, eu posso melhorar isto ligeiramente da seguinte forma. Portanto, a versão importante é a versão para f de classe C1, mas, se por acaso vocês me darem a hipótese para f de classe CK ali, então podem concluir também que o H é de classe CK. Ok? Qual é que é a demonstração disso? Bom, simplesmente é uma questão de obter expressões pelo mesmo método que nós usamos para fazer aquelas contas para calcular o h' de 0, mas só que no caso geral, e verificar que efetivamente, graças à álgebra linear e essas contas, as derivadas parciais de ordem k vão existir e vão ser contínuas. Ok? Porque conseguem exprimir em termos de derivadas parciais de f e através de operações que preservam continuidade, somas, produtos, etc. Divisões. Bom, portanto, essa parte é fácil. Bom, mas queria-vos dar a ideia, que é uma ideia geométrica,
que é que o teorema funciona. Digamos que o que eu estava a dizer é, pensem no domínio da vossa função f, no enunciado do teorema, com o ponto algures, o ponto y0 e y0 será um ponto da linha de nível 0, tem cá outras linhas de nível. Portanto, aqui estou a supor que tenho um pedaço do domínio e que tem aqui coordenadas x e y. As linhas de nível estão curvas, não é? Vocês podem pensar em linhas de nível, uma carta topográfica. Só que eu só aproveitei um pedaço aqui no meu desenho, um pedaço do domínio do F, onde as linhas de nível não se fechassem sobre si próprias, portanto fossem genuinamente gráficos de funções para vos aldrabar, não é? Ou seja, quero-vos dar a ideia, mas vou ser demagógico ao fazer isso. Okay? Bom, e agora vou pensar numa função que simplesmente endireita aquelas linhas de nível. Okay? E vamos ver que conhecemos uma função que faz isso. Ou seja, está que não parecem muito retas, não é? Portanto, suponham que aquilo são retas horizontais. Ou segmentos de reta horizontais, cada um deles é a imagem por uma certa função da linha de nível correspondente. Ok? E que função é esta? Bom, é fácil perceber qual é a função. Portanto, aqui, digamos, eu vou preservar as coordenadas x e simplesmente vou achatar o que se passava na direção dos y. Portanto, aqui continuo a ter os x, e aqui tenho uma nova coordenada v, em que o v é simplesmente f de xy. Melhor, f de xy com f maiúsculo. Ok? Portanto, eu passo daqui para aqui, através de uma função, vamos chamar G maiúsculo, em que o G maiúsculo deixa os x na mesma, e as segundas coordenadas são os f's xy. Okay? Reparem que esta função, de facto, transforma cada linha de nível da nossa primeira cópia, um pedacinho de R2 que eu tinha ali, com coordenadas x e y, num pedaço de R2 em que, de facto, as linhas de nível ficaram endireitadas, ficaram horizontais. Porque esta segunda coordenada é o f de xy. Em cada linha de nível, o valor de f de xy é constante. Okay? Portanto, a minha ideia é, vou considerar uma função, um pedaço de R2 no outro pedaço de R2, definida desta forma. E vocês olham para aqui e dizem, mas eu posso considerar uma função inversa. Ao contrário, não é? G-1. Como é que é o G-1? Bom, reparem que o G-1 XV, uma coisa já sabemos sobre ele, como os x tinham sido deixados na mesma, a primeira coordenada do G-1 será x. Okay? Aí terá uma segunda coordenada. Vamos chamar essa segunda coordenada psi misteriosa, que vai ser dependente do x e do v. Okay? Este psi é algo que nós
podemos garantir pelo teorema da função inversa. Okay? Porquê? Podemos aplicar o teorema da função inversa ao G. A matriz jacobiana do G, que estrutura é que tem? A primeira coordenada derivada em ordem x dá 1. Primeira coordenada derivada em ordem y dá 0. Segunda coordenada derivada em ordem x dá df dx. Segunda coordenada derivada em ordem y dá df dy. Qual é o determinante desta matriz 2 por 2? É o df dy. Okay? Portanto, a condição que nós precisamos para aplicar o teorema da função inversa ao G, que é a determinante da matriz jacobiana do G diferente de 0, é simplesmente derivada parcial do f em ordem y seja 0. Ok? No ponto que nos interessa, não é? Portanto, eu tenho ali o meu amigo x0, y0, que foi transformado num x0, 0. A minha linha de nível correspondia ao nível 0. Certo? Bom. E agora, será que à custa deste G-1, que eu pelos vistos, o F for de classe C1, etc., as hipóteses do teorema da função inversa funcionarem nesta situação, eu construo este G-1. O G-1 tem uma estrutura muito particular. A primeira coordenada é simplesmente o x. A segunda é o psi. Será que à custa daquele psi eu posso arranjar a função implícita? Reparem que o que eu quero arranjar é uma função que me dê o gráfico da linha de nível azul. A vermelha, a verde, a preta e todas as outras do boneco que estão lá implicitamente não me interessam absolutamente nada. A linha de nível azul, aqui do lado esquerdo do diagrama que temos em cima, corresponde a olhar aos pontos x0, 0 e andar para trás. Mas reparem, a segunda coordenada é 0. Ou seja, pegando agora aqui esta continha da matriz jacobiana, se eu olhar para aquele psi que tenho ali, e puser o v igual a 0, então este psi de x0 dá-me exatamente os y em que eu estou interessado. Okay? Ou seja, este psi de x0, que eu arranjei pelo teorema da função inversa, é simplesmente o h de x no enunciado do teorema da função, nas conclusões do teorema da função inversa. Okay? Portanto, com este modelo de pensamento que eu arranjei aqui, eu posso arranjar o teorema da função implícita à custa do teorema da função inversa. Claro está que no caso geral eu tenho mais dimensões, mas é exatamente a mesma coisa. O que é que vos pode causar problemas? A matriz jacobiana. Será que... Bom, no caso da matriz jacobiana, o que vai acontecer, por isso, outra folha, portanto, no caso geral, com m maior ou igual a 1, n maior ou igual a 1, ok? Então, a matriz jacobiana, portanto, o que eu faço é a mesma coisa. Portanto, construo um G x e y à custa de ter aqui uns x e os f's de x e y. Este G já vai de um subconjunto, enfim, que na notação do enunciado era U por V, que é um subconjunto de R, N mais M, e tem valores também R, N mais M. Okay? Porquê? Porque o X está em RM e os F de X e Y estão em Rn. Okay? Portanto, já tenho um número de variáveis igual ao número de coordenadas da função. Não é?
O que é a matriz jacobiana? G, 1.xy. Bom, eu posso identificar 4 blocos, digamos assim, na matriz jacobiana. Para já precisarei das derivadas parciais das coordenadas do x em ordem às coordenadas do x. Ora, isso que vai dar vai ser um bloco que é uma matriz de identidade. Okay? Ou seja, vou ter uns aqui na diagonal principal e zeros fora. Okay? Portanto, os x estão para aqui e os y estão para lá, certo? Depois, os x derivados parcialmente em ordem y, aos y dá zero. Okay? Depois, a segunda coordenada, que é o f de xy, derivada em ordem a x, bom, fica uma submatriz jacobiana da f de x. E depois, aqui, fica o df de y, submatriz jacobiana em ordem aos y. Só que o determinante de uma matriz com esta estrutura, prova-se em álgebra linear, que é simplesmente o determinante desta. Okay? Devido a termos uma matriz de zeros do lado direito em cima, uma matriz de identidade em cima do lado esquerdo. Okay? De maneira que o determinante desta é de facto o determinante da submatriz df de y. Okay? Portanto, aquela condição para a aplicação do teorema da função inversa, que era determinante da matriz jacobiana de G no ponto x0 e y0 ser diferente de zero, passa a ser, termos reparado nisto, a determinante da submatriz de f de y, porque a matriz jacobiana de f é a parte de baixo desta matriz grande, ser diferente de zero. Okay? Reparem que é sempre o determinante da submatriz jacobiana da função em ordem às variáveis que eu quero obter em função das outras. Okay? Eu quero obter y como função de x, portanto é o df de y. Okay? Bom, portanto, é isto o teorema da função. Portanto, obtém-se à custa do teorema da função inversa, graças a esta coisa engenhosa, que esta função g de x, y definida desta maneira. Vocês dizem, mas disse que os dois eram equivalentes. Será que do teorema da função implícita posso obter o teorema da função inversa? Sim, mas aí a coisa é totalmente trivial, não é? Porque qualquer sistema de equações da forma f de x igual a y pode ser escrito na forma f de x menos y igual a zero, certo? De maneira que eu olho para aqui e digo, isto é g de x. Portanto, isto é equivalente a um problema de função implícita desta forma, com uma função muito particular g, que é o f de x y menos y. Ou seja, graças a isto, vocês podem passar do teorema da função implícita para o teorema da função inversa. Os dois resultados são equivalentes. Só que nós temos dois resultados, porque realmente, quando olhamos para um problema de função inversa e para um problema de função implícita, estamos a olhar para coisas intrinsecamente diferentes. Okay? Queremos ter logo a informação diretamente e não ter que refazer mentalmente a demonstração para percebermos uma coisa à custa da outra. Okay? Sim, diga. Pode só voltar para o slide anterior, se achou? Posso. Era este. Sim, isso mesmo. Eu não estou a perceber muito bem porque é que as dimensões do espaço de chegada são n mais m e antes era só n. Porque eu acrescentei aqui o x. Ok, faz sentido, já percebi. Portanto, este x está em Rm, aqui estou
estou a juntar M coordenadas, e aqui tinha N coordenadas, porque o F tinha valores em Fn. Sim, faz sentido, obrigado. Já percebi. Portanto, o F tem que ter contradomínio no espaço de dimensão igual à dimensão das variáveis que eu quero obter em função das outras, não é? A dimensão onde estão os y. Okay? Portanto, por isso é que é tudo Rn mais M em Rn mais. Portanto, isto é aquele tipo de truque que não é óbvio antes de pensarmos dele, mas depois de o vermos uma vez, a gente já percebeu como é que isto se fez. Okay? Portanto, passar do teorema da função inversa para o da função implícita não é propriamente extraordinário. Contas com o teorema da função inversa ou o teorema da função implícita fazem-se à custa do teorema de derivação da função composta. Okay? E um bocadinho de álgebra linear, às vezes, quando as dimensões não são pequenas. Okay? E é isso que iremos fazer nas aulas práticas da semana que vem. Okay? Bom, agora resta-me desejar-vos boa sorte para o teste. Eu já publiquei as salas que usaremos no teste amanhã. Diga. Sim, já. É só agora. Então vou fazer o teste no A2. Bom, e as outras pessoas farão conforme aquela tabela. Ok? Sim. Eu recebi sugestões, já por várias vezes, de que os anúncios de avisos relativamente à cadeira fossem publicados no Fênix. Isso, em termos de conveniência para vocês, é alguma conveniência, mas em termos de desconveniência para mim é bastante grande. Eu, quando publico um anúncio no Fênix, nem sequer tenho a certeza que vocês veem o anúncio, porque eu não consigo entrar no Fênix como aluno da cadeira e, portanto, não tenho a certeza que algo não correu mal. E Eu sei, mas há pessoas que não estão subscritas à cadeira, por exemplo, os que só estão a fazer cálculo 1 que desistiram de cálculo 2 não estão subscritos a cálculo 2, de regra geral. Pois. Sim, está bem. Mas o que eu vos diria é que, se tivesse tempo, poderia pensar em pôr anúncios no Fênix e fazer a mesma coisa que aos sumários e pô-los no site da cadeira através de uns truques com XML, com RSS. Bom, simplesmente não tenho tempo agora. Isso não vai acontecer no meio do semestre. Ok? Portanto, isso seria uma maneira de eu ter certeza que se via. Mas dava-me trabalho considerável a montar isso. Ok? Bom, portanto, até amanhã. Se alguém tiver dúvidas queira pôr por e-mail, faça favor, eu responderei na medida das minhas possibilidades, desde que as dúvidas se resolvam em 3 ou 4 linhas, não é? Se for uma coisa que exigisse uma ida a uma aula de dúvidas e vários minutos, é já improvável. Ok? Diga. Acha que me pode tirar uma dúvida muito rápida sobre coordenadas polares? Imagino que eu tenho um limite quando o ρ tende para 0 de cosseno de θ dividido por ρ. As coordenadas polares são insuficientes para provar este limite, ou não? Não, são suficientes, mas você tem que pensar com cuidado, porque se o cosseno de θ for 0, então o limite é 0. Ok? Sim. Não, o limite não é 0, porque o ρ está a dividir. Não, desculpe, estava a dizer bem. Se o cosseno de θ for 0, você tem algo que é identicamente nulo. Ok? Portanto, segunda reta, θ igual a π sobre 2, que é uma reta, muito claro. A restrição a essa reta tem limite 0. No entanto, considero um outro θ que não torne o cosseno igual a 0, você descobre que tem algo não nulo em cima, suponhamos positivo, para fixar a ideia, a dividir por algo igual para 0. Positivo. De maneira que, sobre uma reta dessas, portanto, com outro valor de θ que torna o cosseno positivo, você vai ter um limite que vai ser mais infinito. Sobre outra reta, que passa pela origem,
com um θ que torna o cosseno negativo, vai ter limite menos infinito. Bom, Menos infinito. então não existe limite na origem. Okay? Ok. Não sabia que podia Portanto, provar você pode que não pensar existia assim, limite. mas repare, provavelmente estes raciocínios eram mais imediatos se você tivesse ficado em coordenadas cartesianas. Okay? Mas Sim, de sim. facto pode pensar. Okay? Quando me aparecia isso, eu voltava para coordenadas cartesianas e resolvia por. Exatamente. Mas, porque, digamos, as coordenadas polares às vezes facilitam-nos a vida, mas não são como a aspirina, serve para tudo, não é? Portanto, às vezes não adiantam muito. Ok? Pois. Está bem? Tá bem. Obrigado. Nada. Até amanhã. Até amanhã.